A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é uma honra, uma alegria na alma estarmos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso canal Escola Bíblica, juntamente com o Diácono Gabriel, começando um trimestre que será imperdível. Se fosse você, não perderia uma aula sequer. O tema desse trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Olha aí, estaremos estudando na lição 1 as promessas de Deus, na lição 2 as promessas de Deus para Israel, na lição 3 as promessas de Deus para a igreja, na lição 4 promessas e obediência, a promessa da salvação, na lição 5, lição 6 a promessa de cura divina, lição 7 a promessa de um coração novo, e lição 8, a promessa de paz. Lição 9, promessas para pais e filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, a promessa de provisão. Lição 12, a promessa de vida abundante. E a última lição, a 13, as promessas de Deus são infalíveis. O comentarista da lição, pastor Elinaldo Renovato, grande homem de Deus que tem sempre trazido a nós grandes conteúdos da Escola Bíblica Dominical. Assim eu já passo ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, pastor André, que Deus nos abençoe aqui, uma linda lição edificante que eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. O tema da lição vai dizer as promessas de Deus. Vamos entender aqui no desdobramento do programa que as promessas do Senhor Jesus na nossa vida não falham. O texto áureo vai dizer: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 12. A verdade prática vai dizer: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então as promessas do Senhor para a nossa vida têm como finalidade nos aproximar cada vez mais dEle. A introdução na parte A vai dizer: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus ou à vontade de Deus. Eu já passo aqui o primeiro tópico ao pastor André, um convite de Deus. Primeiro subtópico, um convite, uma promessa. Glória a Deus, um convite e uma promessa, não é verdade? Este tópico, esta aula está pautada no capítulo 55 do profeta Isaías, não é isso? E aqui neste subtópico, um convite, uma promessa, do tópico primeiro, um convite de Deus, é um convite do nosso Criador, do nosso Deus Jeová, o Deus de Israel, o Deus dos gentios que o busca, para que Israel venha desfrutar das promessas do Senhor. Este convite se estende à igreja, e nós vamos ver também no decorrer da lição o convite de Deus, as promessas de Deus à igreja do Senhor, que somos nós, os gentios que foram enxertados nesta videira verdadeira, não é verdade? Esse tópico vai dizer assim, Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de suas bênçãos, não é verdade? E no versículo 11, olha que coisa linda, está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, louvado seja Deus, antes fará o que me apraz, não é isso? E assim ela prosperará naquilo que foi enviada. Olha que coisa linda, que palavra de promessa à nação de Israel, não é verdade? E o tópico vai dizer que este versículo, ele atesta o poder da palavra de Deus. Olha aí, aqui o poder da palavra de Deus é destacada. Vejamos, está escrito, assim será a palavra que sair da minha boca, Deus usou o profeta Isaías para dizer, ela não voltará vazia, não é verdade? Lá em Mateus está escrito, passarão céus e terra, mas a minha palavra, ela não passará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, queira o homem ou não, Diácono Gabriel. Isso é um fato, Mas para aqueles que o temem, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Jeremias capítulo 29 e o versículo 11 vai dizer: eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem
e não de mal, de paz e não de mal, né? A versão NVI vai dizer assim: eu sei os planos que tenho para vós, plano de que vocês prosperem. Olha que coisa linda, né? Deus tem o melhor para o seu povo, para os que o buscam, não é verdade? Que coisa linda, né? E eu termino esse subtópico dizendo que ali mostra o zelo de Deus para cumprir com a sua palavra, não é isso? Nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos estas promessas. E nós vamos ver esses passos para nós desfrutarmos e tomarmos posse das promessas de Deus. Nos seguintes tópicos, eu já passo o segundo subtópico: é preciso buscar ao Senhor, o primeiro passo, não é verdade, Diácono Gabriel? Glória a Deus, é isso aí, é preciso buscar ao Senhor, né? Nesse segundo subtópico, o escritor da lição usa como base o texto de Isaías capítulo 55, versículo de número 6, que nos ensina um dos maiores interesses de Deus para a humanidade, que é um relacionamento com o homem. Em todo o cano, de Gênesis a Apocalipse, vemos um Deus preocupado em ter uma conexão, um vínculo, uma união com o ser humano. Quando Jesus cria o homem e coloca no jardim do Éden, era com o objetivo de estar literalmente com o homem. Quando a gente começa a estudar esse contexto, a gente vai ver que o objetivo de Deus é estar literalmente com o homem, e o homem ele perde essa harmonia com Deus quando peca contra Deus, como vai dizer o próprio Isaías 59, do 1 e 2, que vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados e a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Deus não vos ouça. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus, mas vemos ao decorrer da história que Deus ele faz aliança com o homem a fim de que essa união, essa comunhão venha a ser reestabelecida. Ao decorrer da história, a gente vai ver a aliança que Deus ele faz com a Noé, né? A partir de Noé, a Bíblia vai deixar bem claro que a partir de Noé, Deus ele começa uma nova civilização com a sua família. Em Gênesis capítulo de número 12, Deus ele traz o povo de Deus através de Abraão: sai de tua tenda que de ti farei uma nova nação. Alianças que Deus ele faz com o ser humano a fim de que venha reestabelecer essa união novamente. Êxodo capítulo de número 3, quando Deus ele dá os decálogos, os 10 mandamentos a Moisés, começando ali o novo período de tempo, o tempo da lei. Também a religação do homem com Deus através de Jesus, como diz a leitura, o texto áureo, né? João capítulo de número 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo o texto veterotestamentário, o Novo Testamento, nos mostra o interesse de que Deus ele tem para com a humanidade de sempre estar junto dele. Por isso que vai dizer aqui nessa lição que nós devemos buscar a Deus. O interesse de Deus para com a minha e para com a sua vida sempre foi ter essa ligação. No Antigo Testamento houve isso, essas alianças. No Novo Testamento a gente vai ver isto também. A gente vai ver que Deus ele conversa com uma mulher samaritana, que na época os judeus não falavam com os samaritanos, havia uma barreira da separação ali que separava, eles tinham os samaritanos como pessoas impuras, mas próprio Jesus ele vai dizer: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É Jesus ali, através daquele diálogo, mostrando que ele tinha a eternidade àqueles que o buscam. Apocalipse capítulo 22, através de João, o próprio Deus ele vai dizer: e o Espírito e a esposa diga vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha e tome e beba de graça da água da vida. Deus tem interesse em se relacionar com o ser humano. A gente vê isso de Gênesis a Apocalipse. Por isso, esse subtópico vai deixar bem claro para nós que nós devemos buscar ao Senhor. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André.
Amém, Diácono Gabriel. O terceiro subtópico é preciso se arrepender, não é verdade? Esse é o primeiro passo, na verdade, é o primeiro buscar a Deus, como foi muito bem ministrado pelo Diácono Gabriel, e obviamente que o homem cansado, né, deste mundo, ele acaba entendendo que sem Deus é impossível caminhar nesta terra, não é verdade? Até aqueles mais céticos que procuram aí explicar a inexistência de Deus ou provar a sua existência, acabam se rendendo, a ciência vem se rendendo, não é verdade? Então o primeiro passo é buscar ao Senhor, como foi ministrado. O segundo é preciso se arrepender, não é verdade? O homem precisa reconhecer as suas mazelas, se converter dos seus maus caminhos e assim buscar ao Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus diz aos Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Então um homem, para voltar-se ao Senhor Deus novamente, a ter, né, a imagem, a semelhança, né, ou o caráter santo de Deus, ele precisa primeiro reconhecer as suas mazelas, se arrepender e voltar-se a buscar a presença de Deus, não é verdade? Isaías 55, verso 7, que é o tema central desta aula, vai dizer que deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus caminhos, os seus pensamentos maus, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha aí que coisa linda, né? Então Deus, a palavra de Deus também diz, através do profeta Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, não é verdade? Olha que coisa linda. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, não é verdade? Porque o Espírito Santo trabalha na vida do pecador, louvado seja Deus, principalmente depois que ele ouve a palavra, não é? Porque a palavra de Deus é a que limpa o homem. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, vai dizer: e vós sereis limpos e limpos pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Impulsionado pelo Senhor, acontece de fato que o homem busca, né? Em nosso coração percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos também. Louvado seja Deus, né? Por isso que a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus são os atributos, já vamos falar sobre isso, né? Está sempre trabalhando para que nós nos convertemos do mau caminho. O homem caído, né? A natureza caída do homem, que desde o Gênesis perdeu a comunhão com Deus, o nosso Pai está sempre trabalhando para trazer de volta os seus filhos à comunhão com Ele. Louvado seja Deus, não é isso? Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão, não é verdade? Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? João Batista pregava no deserto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Mateus 3:1, arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus, né? Então o primeiro passo é se arrepender. Assim eu já passo o segundo tópico ao Diácono Gabriel, as promessas e seus fundamentos. O subtópico, a promessa na Bíblia. Glória a Deus, pastor André. Esse subtópico vai falar das promessas de Deus, né? Interessante a gente entender o que significa promessa, né? O sentido etimológico da palavra promessa vem de compromisso de se fazer algo para alguém ou alguma coisa. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento vemos promessas vindas de Deus, né? Deus, ele se compromete em fazer na minha e na sua vida, né? No Antigo Testamento vemos diversas promessas, como por exemplo Gênesis capítulo de número 3, quando a Bíblia vai nos falar, o próprio Deus, ele vai nos dizer que da semente da mulher iria nascer que iria pisar na cabeça da serpente, e a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Desde ali do princípio, Deus, ele já prometendo a respeito do Cristo Salvador, que iria remir a minha e a sua vida. Temos também a promessa em Isaías capítulo de número 44, porque
porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade e bênção sobre a sua descendência. Fazendo aqui um estudo a respeito desse versículo, entendemos que a promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida. O próprio Deus, ele faz uma pergunta retórica para nós, dizendo: pode uma mãe esquecer de um filho que criou? Pode uma mãe não sentir compaixão do seu próprio filho? E ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho, eu todavia nunca me esquecerei de ti. Em Gênesis capítulo 3 vemos a promessa do Messias, em Isaías 44 a promessa do Espírito Santo. O profeta Isaías também vai falar que Deus, ele não nos abandona. E quando lemos também Salmo de número 1, vemos que Deus, ele deixa uma promessa de que aqueles que fazem a vontade do Senhor serão como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, literalmente tudo, quanto fizerde prosperará. Vemos que há diversas promessas no Antigo e no Novo Testamento, continua essas promessas. O próprio Jesus, ele disse que iria vir buscar a sua igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, ele diz: e o mesmo Deus, o apóstolo Paulo diz, e o mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta, deixando bem claro que ele iria vir para buscar a sua igreja. Enquanto não estivermos na terra, iríamos viver o sobrenatural do Senhor na terra, como diz Marcos capítulo de número 16, os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E essa promessa se cumpre em Marcos capítulo 16, versículo 20, quando Marcos, ele escreve dizendo: tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando as palavras com os sinais que os seguiam. Então, na Bíblia, se for falar de promessa, né, pastor André, a gente vai falar a noite inteira aqui, porque há muitas promessas para mim e para a sua vida. E por fim, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Passo o segundo tópico ao pastor André. Segundo tópico, Diácono Gabriel: Deus é infalível, né? Que coisa linda. Verdadeiramente, são mais de 2.000 promessas nas Escrituras Sagradas, né? E para nós que somos crentes e temos como regra de fé e conduta a Bíblia Sagrada, acreditamos nas promessas de Deus. Eu tenho vivido as promessas de Deus, graças a Deus. Muitas têm se cumprido e muitas ainda vão se cumprir, segundo a misericórdia e graça de Deus, e também é o que estamos estudando aqui hoje, segundo a nossa busca, a nossa obediência, não é verdade? Porque a obediência é a chave para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, louvado seja Deus. E esse segundo tópico fala do Deus que é infalível. Deus é infalível. Começa dizendo que, como vimos no capítulo 55, especificamente no versículo 11, em que Deus diz, né, assim é a minha palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia. Ou seja, Deus está usando o profeta Isaías aqui para dizer que todas as palavras contidas nas Escrituras, elas vão se cumprir em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos. Quais são os atributos do nosso Criador? Ele é onipotente, onipresente e onisciente, ok? Por isso que tudo que Deus disse vai se cumprir, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queira o homem ou não, vai se cumprir, não é verdade? E continuamos aqui, a lição diz que devido aos atributos incomunicáveis de Deus, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente, com os atributos incomunicáveis nós referimos aos atributos que o ser humano não tem, né? O homem, ele não pode ter todo o poder na terra, ele não conhece todas as coisas, nós, não é verdade? E nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, sim, ele pode. Ele sabe todas as coisas, né? Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele pode estar em todo lugar e que ele mesmo desejar. Louvado seja Deus, né? Eu costumo dizer que quando eu estou orando, eu preciso esperar, porque naquele momento Deus está extremamente ocupado atendendo alguém, não é verdade?
o fato que isso é para quem crê, tá? Que Deus está trabalhando. Jesus, questionado sobre a cura do sábado, trabalhar do sábado, ele disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Na verdade, o nosso Deus é um Deus vivo, eficaz e poderoso, cuja Bíblia diz que ele trabalha na vida daqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui para terminar. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia, operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13, né? Atesta aqui a onipotência, a onipresença e a onisciência do nosso Criador Jeová, nosso Deus, o Deus de Israel, e eu costumo dizer de todos os gentios que o buscam, não é verdade? Porque o céu está aberto, você só precisa buscá-lo e acreditar que ele é poderoso, fiel, para derramar as promessas na sua vida. Olha aí, Isaías 43, 13. Impedindo, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu já passo o terceiro subtópico ao diácono Gabriel. Deus zela por sua palavra. Glória a Deus. Deus, ele zela pela sua palavra, né? Esse subtópico se resume em dizer que Deus, ele é o Deus que promete e cumpre, né? Quando lemos, como por exemplo, Números, capítulo de número 23, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer: Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus, ele não volta com a tua palavra. Jesus, no início do seu ministério, tirando como base essa palavra e que realmente aconteceu, Jesus, ele mesmo vai dizer a Natanael: em verdade vos digo que a partir de agora vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E isso realmente aconteceu. Onde Jesus passava, milagres aconteciam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos, os surdos ouvem, os mortos eram ressuscitados e aos pobres era anunciado o evangelho do reino dos céus. Ou seja, o que Deus, ele fala, ele cumpre com a sua palavra. Salmos 33, verso 4, a palavra de Deus vai dizer: a palavra do Senhor é verdade, ele é fiel em tudo o que faz. Deus, ele é fiel, tá? Deus, ele é extremamente fiel. 1 João capítulo 1, versículo de número 9, João, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel e justo para perdoar, ou melhor dizendo, para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo o mal. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentações senão humanas, mas fiel é Deus para nos livrar, para nos dar o escape, ou melhor dizendo. O anônimo escritor aos Hebreus vai dizer, né, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, Deus, ele é fiel e a palavra do Senhor é fiel. Não poderia ser diferente, né, pastor André? A palavra é o próprio Jesus, como diz João, capítulo de número 1. E o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando lemos a biografia de homens que foram cheios do Espírito Santo, entendemos que eles acreditavam nesse fato de que Deus, ele é fiel, de modo que Abacuque, em meio à improbabilidade, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e o campo não produza mais mantimento, ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, que venhamos através dessa lição entender que Deus, ele é fiel na nossa vida. E assim como Abacuque, podemos confiar em meio à improbabilidade, porque Deus, ele é o Deus que zela pela tua palavra. Passo aqui ao pastor André. Glória a Deus, diácono Gabriel. Terceiro tópico, né? Tipos e propósitos das promessas de Deus, né? Quais os tipos e quais os propósitos destas promessas que o nosso maravilhoso Criador, nosso Deus Jeová, tem sobre as nossas vidas, né? E o subtópico vai dizer: as promessas incondicionais. Quais são essas? São as promessas incondicionais, são as que independem de circunstâncias, não é verdade? De tempo ou de atitudes do destinatário. Quem é o destinatário? Aquele que recebe,
não é verdade? A encomenda, a promessa aqui no caso, não é verdade? Independente do que eu fizer ou do que eu falar, promessas de Deus, elas vão se cumprir. Independente do que o destinatário, nós, seres humanos aqui na Terra, seres mortais, fizermos ou falarmos, né, como eu falei, muitos céticos, né, ateus na internet, tentando provar a inexistência de Deus, né? Eu fico vendo, às vezes, alguns vídeos, eu falo, meu Deus, né? Só pode ser para ganhar like e curtidas, porque é impossível, humanamente falando, alguém provar primeiro a existência ou a inexistência. Como nós vimos lá no primeiro tópico, a existência só é provada quando alguém que busca a Deus através dos princípios bíblicos, a oração, o jejum, a obediência, tem um encontro pessoal com Deus, não é verdade? Sim. Nós nos ajuntamos na igreja, no ajuntamento, e nós não podemos ver a pessoa de Deus, né? Porque Paulo vai dizer que hoje nós o vemos por espelho, mas um dia o veremos face a face. Mas nós podemos sentir a presença de Deus, nós temos livramentos no dia a dia da parte de Deus, nós vemos a providência material sendo derramada na nossa vida, mas isso, obviamente, é para quem crê, não é verdade? A palavra de Deus aos Efésios vai dizer assim que quem crê em Deus é preciso acreditar que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam, não é verdade? A gente se aproxima de Deus através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Falamos isso, inclusive, bastante lá no livro de Ruth, não é verdade? Na lição passada. Essa é a forma de nós nos aproximarmos do Senhor, né, através do jejum, da oração e da palavra, e obtermos respostas, obtermos uma experiência pessoal com Deus, não é verdade? E esse tópico vai dizer que a promessa incondicional é aquela que independe do homem, independe do destinatário, não é verdade? Exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, Isaías 9,6, né? Um menino se nos deu, um filho se nos deu, um menino nasceu, não é verdade? Ou seja, a promessa que foi profetizada em Isaías 9,6, independente do que aconteceu aqui na terra, ela se cumpriu, não é verdade? O Filho de Deus veio ao mundo, nasceu e a profecia se cumpriu. Por exemplo, aqui o local do nascimento de Jesus, não é verdade? Miqueias 5,2 vai dizer, né? Belém Efratá, a menor entre os da terra de Judá, né? Ao qual nascerá de ti aquele que governará Israel, né? Miqueias profetizou isso lá no capítulo 5, versículo 2. Né, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías capítulo 7, versículo 14, e há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos o seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, não é verdade? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa que ainda há de se cumprir e que está anelante no coração de cada crente, Deus de glória e poder. Assim eu já passo o segundo subtópico ao diácono Gabriel, promessas condicionais. Glória a Deus, aqui deixa bem claro, né? Promessas condicionais, que há uma condição. É muito interessante, eu achei bem legal o escritor da lição ele tocar nesse assunto, porque a gente tem argumentos para desconstruir aquilo que Satanás ele tem construído ao decorrer desse tempo com uma linhagem de pensamento demoníaca, que é a linhagem de pensamento, a famosa teologia da hipergraça, né? Dizendo e pregando que não tem condição para a salvação. Não é necessário santificação para o aproximamento de Deus com o homem, de o homem com Deus. Mas isso a gente vai ver que não é verdade. A Bíblia não ensina isso. E eu deixei aqui alguns versículos para a gente meditar. Porque antes da gente ter alguma coisa como verdade, é necessário a gente meditar na palavra do Senhor para ver o que Deus ele vai falar. Olha o que a palavra de Deus diz.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo mal. Logo, a gente entende que há uma condição para que Deus ele venha nos perdoar, que é a gente confessar, a gente se arrepender. Vemos uma condição para a aproximação de Deus com o homem. Quando a gente lê Atos capítulo de número 2, quando Pedro ele começa a pregar a palavra do Senhor e ali o Espírito Santo de Deus desce e começa o Pentecoste. Muitas pessoas começam a questionar e perguntar como que faz para receber o Espírito Santo. Pedro ele diz: arrependei-vos e sede batizado no nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, tem uma condição para receber o Espírito Santo, que é o arrependimento de pecado. Jesus, usando o apóstolo Paulo para doutrinar a igreja primitiva, ele vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para você estar em Cristo, aquilo que você fazia anteriormente, você tem que deixar todas as coisas de lado que não provém do Senhor. E assim, desta forma, você vai estar em Cristo, deixando os desejos carnais de lado, alimentando o Espírito, fazendo a vontade de Deus. Então, esses versículos nos mostram que tem uma condição para estar com Deus, para ser salvo, para ser participante dessa graça, ser chamado filho de Deus. Há uma condição. E 2 Crônicas capítulo de número 7 é o que eu deixo para finalizar esse subtópico, que aqui é muito claro a condição de Deus ele trabalhar em nossas vidas. E se o meu povo, perceba que Deus ele deixa bem claro uma condição: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então entendemos que há uma condição para que Deus ele venha trabalhar em nossas vidas. Há uma condição para a gente herdar o céu, herdar a graça, o favor imerecido de Jesus Cristo, que é a santificação, e se curvar diante de Deus e reconhecer que ele é o Deus que chama aqueles que são santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André. Terceiro subtópico, o diácono Gabriel, é o propósito das promessas de Deus. Claro que o nosso Criador, aliás, quando nós olhamos para a perfeição de tudo que foi criado, vemos que Deus é extremamente organizado, né? Tudo que fez com um propósito, fez com um objetivo, não é verdade? Louvado seja Deus, né? Como diz o pastor presidente, o homem que não sabe aonde vai, não sei se a frase é essa, mas é parecido, né? Não tem um destino para onde vai, não chegará a lugar nenhum, não é verdade? Então o nosso Deus ele é extremamente perfeito. Quando eu observo a criação, a fauna, a flora, os animais, enfim, é extremamente perfeito. A cadeia alimentar que a gente aprendeu lá desde criança na escola, não é verdade? Então tudo que Deus, o nosso Criador, fez, o nosso Pai, ele é perfeito e tem um propósito. Ao longo da Bíblia nós percebemos diferentes propósitos de Deus para cumprir as suas promessas. O primeiro dele é a aliança que Deus fez com o homem ali, já desde o princípio de Gênesis capítulo 1, né, quando Deus fez o homem à imagem e semelhança, Deus ali começou a estabelecer uma aliança com o homem, né? Ou seja, fez os animais e disse: dominai sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre os peixes, não é verdade? Quando Deus preparou o Éden, a Bíblia diz que Deus colocou o homem e disse para ele: agora você deve lavrar o Éden, cuidar do Éden. Então, ou seja, tudo que Deus fez com um propósito de primeiro estabelecer uma aliança com o ser humano, né? Deus não simplesmente fez a terra e jogou o homem lá e falou: se vira, né? Tudo tinha um propósito. Colocou o homem no jardim, pediu para ele lavrar, disse para ele dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, procriar, não é isso? Está lá em capítulo 1, a partir do versículo 27 de Gênesis. Deus estabeleceu propósito, alianças, né? O homem teria que procriar, ter filhos, cuidar do Éden, não é isso? Dominar sobre os animais, para que tudo corresse bem. Antes da queda, é claro, nós percebemos que houve sim propósito, aliança, ordenanças, né, que foram descumpridas,
mas que houve sim, porque o nosso Deus ele é extremamente perfeito e a sua criação também. O segundo é reconsiderar o destino da raça humana, que estava ali extremamente corrompida a partir de Gênesis capítulo 9, na época de Noé. A Bíblia diz que era uma época em que o pecado predominava e Deus, por sua vez, reconsiderou o destino da raça humana, não é verdade? Estabelecendo e promovendo uma forma de juízo, porque o homem estava ali de uma forma com a vida totalmente afastada de Deus, aos prazeres da carne. Então Deus teve que estabelecer um juízo, mas foi um juízo que, devido à família e a um homem justo que era Noé, Deus assim formou uma nova raça humana, que novamente acabou pecando e se afastando de Deus mais uma vez. Mas nós vamos ver mais uma vez aí Deus estabelecendo suas promessas com um propósito, quando ele reconsiderou o destino da raça humana através do justo Noé. O outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de uma aliança a Abraão. Não é verdade? Deus elegeu um povo e diz que através de uma nação, Israel, a promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, eu gosto muito, Lá o Senhor chama Abraão, diz que faria dele uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam benditas, Israel era a nação eleita, escolhida, e Deus tem um propósito e terá um propósito, já que estamos falando de promessas com propósitos. Deus fez de Abraão uma grande nação, a promessa se cumpriu, aliás, já que estamos falando de promessa, através de um homem se formou uma grande nação, na verdade duas, que é a nação de Israel e a nação árabe, sim ou não, através dos dois filhos que ele teve lá, Isaac e Ismael, não é verdade? Mas se cumpriu a promessa. O povo eleito, a nação de Israel, não entendeu o propósito que era levar as outras nações ao conhecimento deste Deus tão maravilhoso. Então está aí o terceiro propósito, não é verdade? Firmar uma aliança com uma nação através de Abraão. Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas e realizá-las. Tem a ver com zelar pela sua palavra, não é isso? Aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos neste mundo. Oh, glória a Deus, aleluia, Eu tenho até vontade de dar uma rajada de língua estranhas aqui, mas, aleluia, eu preciso me conter, Porque esse Deus é maravilhoso e verdadeiramente Ele estabelece propósitos, alianças, para que as promessas se cumpram em nossas vidas. Assim eu passo a conclusão ao diácono Gabriel. Glória a Deus, conclusão maravilhosa, Essa lição foi maravilhosa. A gente vai ver que Deus ele tem diversas promessas para a nossa vida e é necessário a gente entender, pastor André, nessa conclusão que existe princípios e existe promessas. Se a gente não cumprimos os princípios da palavra de Deus, que são as ordens, as leis, os mandamentos, não herdaremos as promessas. Em contrapartida, se a gente cumprirmos os princípios e vivermos a palavra do Senhor aqui na terra, herdaremos as promessas, que são muitas. Uma vida bem-sucedida aqui na terra, cheio do Espírito Santo, tanto financeiramente quanto espiritualmente, o nosso cônjuge, e também depois ainda tem a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, onde a Bíblia vai nos falar que lá não haverá lâmpada, porque o próprio Jesus nos iluminará e o Cordeiro será a nossa luz. Deus maravilhoso, lição maravilhosa, e eu já passo as considerações finais ao pastor André. Amém, diácono Gabriel. Essa é mais uma lição introdutória. Nós ficamos bem pautados aqui no capítulo 55 do profeta messiânico Isaías, e eu tenho certeza, não perca nenhuma das demais aulas, porque teremos aqui uma vasta, muitos versículos, muitos capítulos, que nós vamos aprender a tomar posse das promessas de Deus, não é verdade? Hoje foi apenas uma introdução, num tempo aí de determinismo, onde Deus é obrigado a fazer em nossas vidas. Não, sempre foi através da obediência, na verdade. Se nós obedecermos,
Deus, o nosso Pai, Ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas em nossas vidas. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe a aula com muitas pessoas, amigos, pessoas que não conhecem o Evangelho, para que você possa ser também um evangelista e ajudar a fazer com que este canal cresça ainda mais, para que eu e o diácono Gabriel possamos melhorar, né? Porque também estamos aqui aprendendo, e eu tenho certeza que ao ponto que vocês vão tendo paciência conosco, nós vamos crescer na graça, no conhecimento e assim compartilhar com milhares de pessoas neste canal. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.